Na dúvida sobre como agir, Veja a resposta de Deus para você hoje. há momentos em que a vida parece travar diante de nós. O coração pede uma direção, a mente exige uma decisão. Mas algo invisível pesa como uma corrente nos pés. Essa corrente tem um nome: dúvida. É ela que rouba a paz das escolhas simples e transforma cada caminho em um labirinto de incertezas. Você já se viu preso nesse lugar, onde cada passo parece arriscado demais e cada silêncio de Deus soa como abandono? Essa é a experiência de milhares de pessoas que carregam nos ombros o peso da hesitação. A dúvida tem a força de paralisar o corpo e a alma. Você pode ter dons, talentos, oportunidades diante dos olhos, mas nada disso adianta quando o medo de errar se torna maior do que a confiança em agir. O tempo passa, as portas se fecham, e a vida vai sendo marcada pelo que nunca foi vivido porque a decisão não foi tomada. O inimigo sabe usar esse peso como arma. Ele sussurra que não vale a pena arriscar, que é melhor esperar, que talvez Deus não esteja ouvindo. Enquanto isso, a oportunidade de viver a vontade do Senhor se afasta um pouco mais. Mas a dúvida não é apenas um bloqueio psicológico, ela é espiritual. Ela se infiltra no coração quando esquecemos quem conduz a história. Hesitar pode parecer apenas uma fraqueza, mas muitas vezes é um campo de batalha invisível, onde a confiança em Deus está sendo provada. A cada dúvida, existe uma chance de rendição. A cada hesitação, uma oportunidade de aprender a depender. O peso da dúvida é real, mas também é real a promessa de que aquele que pede sabedoria a Deus a recebe. É nesse lugar de aparente paralisia que nasce a chance de experimentar algo maior. Não apenas decidir, mas aprender a descansar. E é a partir daqui que vamos mergulhar em como transformar esse peso em degrau, em como reconhecer que a hesitação pode ser o ponto de partida para enxergar o agir de Deus de forma clara. O peso da hesitação. A hesitação é um fardo silencioso, quase invisível, mas que consegue moldar destinos inteiros. Ela não se apresenta de forma agressiva, não chega com estrondos, mas com pequenas dúvidas que se acumulam até se tornarem muros intransponíveis. Quando menos se percebe, o coração está cercado, a mente confusa e os passos travados. Esse peso se infiltra em decisões simples e também nas grandes escolhas que determinam o rumo da vida. Ele rouba a espontaneidade de viver, apaga a chama da confiança e faz com que cada decisão pareça uma sentença impossível de ser tomada. O que era para ser apenas uma pausa de reflexão se torna um ciclo de paralisação, onde a vida não anda e a alma se sente cada vez mais cansada. O peso da hesitação não é apenas psicológico, ele é espiritual. Cada vez que a dúvida domina, ela ocupa o espaço da fé. E a fé não foi feita para ser guardada como uma teoria, mas para ser colocada em prática. Quando hesitamos, colocamos na balança a nossa capacidade de controlar tudo e acabamos esquecendo que não somos chamados para viver pelo que vemos, mas pelo que cremos. A dúvida nos convence de que estamos sendo prudentes, de que precisamos esperar mais sinais, de que não é o momento certo, mas na realidade ela vai corroendo a coragem de avançar. A pessoa se convence de que está sendo cautelosa, quando na verdade está se tornando escrava de um medo travestido de sensatez. Essa hesitação pesa na mente como uma tempestade que nunca passa. As perguntas se repetem. E se eu errar? E se não for da vontade de Deus? E se as coisas derem errado? Esses questionamentos drenam as forças e tornam cada escolha um fardo insuportável. O corpo sente esse peso. O sono não vem, a energia desaparece. A alegria dá lugar a uma ansiedade silenciosa que se repete dia após dia. É como carregar um fardo invisível que só quem vive conhece. E esse fardo é tão destrutivo porque paralisa não apenas as grandes decisões, mas os pequenos gestos que poderiam transformar uma vida. A hesitação está presente no perdão que deixamos para amanhã, na oração que adiamos porque achamos que não temos tempo, na reconciliação que nunca acontece porque pensamos que não é o momento certo. Ela se infiltra na rotina como se fosse algo pequeno, mas com o tempo, cria raízes e transforma-se em estilo de vida.
A pessoa começa a acreditar que nunca está pronta, que sempre falta algo, que qualquer passo pode ser perigoso demais. Aos poucos, o medo de errar se torna maior que a vontade de viver. O que poderia ser um caminho de descobertas se torna uma prisão de inseguranças. Mas é aqui que a palavra de Deus brilha com mais força. Quando o povo de Israel parou diante do Mar Vermelho, cercado pelos inimigos, a hesitação tomou conta. O medo dizia que não havia saída. O desespero gritava que era o fim. Mas Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. Essa ordem rompeu a paralisia e abriu o impossível diante de seus olhos. É isso que o Senhor faz quando o peso da hesitação ameaça dominar. Ele não promete ausência de riscos, mas garante presença em cada passo. Ele não elimina a necessidade de decidir, mas oferece a certeza de que não estamos sozinhos quando agimos pela fé. A hesitação rouba anos inteiros, cria histórias inacabadas e produz arrependimentos silenciosos. Quantos já olharam para trás e pensaram: se eu tivesse confiado, se eu tivesse avançado, se eu tivesse dado aquele passo? O peso da dúvida é sempre seguido pelo peso do arrependimento. Mas quando a fé substitui a hesitação, até as portas fechadas se tornam aprendizado. Até os caminhos incertos se tornam testemunho. O segredo não está em nunca hesitar, mas em não permitir que a hesitação se torne o senhor das nossas escolhas. Quando reconhecemos que a dúvida não pode comandar nossa vida, algo muda dentro de nós. O coração se abre para a sabedoria que vem do alto. A mente se acalma porque entende que não é preciso controlar tudo. E a alma descansa porque confia que Deus sabe o caminho melhor. O peso da hesitação se dissolve quando entregamos nossa necessidade de certezas e abraçamos a confiança. Nesse momento, aquilo que parecia impossível de escolher se torna um passo de fé. E cada passo de fé é sustentado pelas mãos de Deus, que nunca deixa faltar direção àqueles que confiam. O peso da hesitação pode ser enorme, mas não é maior do que o poder de Deus para libertar. Ele transforma o medo em coragem, a indecisão em confiança e a dúvida em testemunho. É nessa troca que a vida encontra paz, porque não se vive mais sob o peso do medo de errar, mas sob a leveza de confiar que o Senhor guia cada detalhe. E quando essa verdade invade o coração, a dúvida perde sua força, a hesitação perde seu domínio e a vida passa a ser conduzida por algo muito maior. A certeza de que Deus está no controle. A ilusão do controle. O ser humano carrega dentro de si uma necessidade quase incontrolável de dominar todas as situações. Desde cedo aprendemos a calcular, prever, organizar e buscar segurança em cada detalhe, acreditando que assim evitaremos erros e dores. Essa busca pela certeza absoluta se torna uma armadilha, porque cria a falsa impressão de que só seremos capazes de agir quando todos os riscos forem eliminados. A vida, no entanto, não se curva a esse desejo. Ela é cheia de imprevistos, de caminhos que se abrem e se fecham sem aviso, de situações que escapam ao nosso entendimento. Quanto mais acreditamos que temos controle total, mais a ansiedade cresce, porque cedo ou tarde, a realidade prova que não somos donos de todas as peças do tabuleiro. A ilusão do controle não apenas aumenta o peso da dúvida, mas também rouba a capacidade de confiar. Ao tentar prever cada detalhe, acabamos substituindo a fé pela autossuficiência. Buscamos sinais perfeitos, circunstâncias ideais, confirmações que nunca chegam. O coração fica preso em um ciclo de espera interminável, e a vida se transforma em um corredor sem saída. Muitos deixam de experimentar o agir de Deus porque preferem o conforto da ilusão ao desafio da confiança. É como segurar firmemente as rédeas de um cavalo selvagem e acreditar que ele vai obedecer à nossa vontade, quando, na verdade, só o Criador conhece o caminho pelo qual devemos andar. Esse desejo de controle se revela até mesmo nas orações. Pedimos que Deus mostre o futuro detalhado, que elimine qualquer incerteza, que nos dê garantias antes de avançar. Mas a fé nunca foi construída sobre garantias humanas. Ela é, na essência, a confiança no invisível, a certeza no que não se pode provar de imediato.
Quando tentamos transformar a fé em um contrato de previsibilidade, acabamos frustrados, porque Deus não se curva ao nosso desejo de manipular os resultados. Ele nos chama a caminhar, mesmo que a estrada ainda esteja coberta pela neblina. A ilusão do controle também afasta a paz. Quem vive tentando dominar tudo, descobre rapidamente que sempre haverá algo fora do alcance. Uma palavra mal interpretada, uma circunstância inesperada, uma mudança que não foi prevista. O coração, nesse estado, nunca descansa, porque sempre falta um pedaço de informação, sempre há mais um risco para avaliar. É como tentar segurar a água com as mãos. Ela sempre escapa entre os dedos. Quanto mais tentamos controlar, mais percebemos que a vida foge ao nosso domínio. A palavra de Deus nos lembra que o controle absoluto pertence apenas a Ele. O livro de Provérbios declara que o coração do homem faz planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Essa é uma verdade que liberta, mas que ao mesmo tempo confronta. Ela nos desafia a soltar as rédeas, a aceitar que não precisamos ter todas as respostas, a reconhecer que confiar em Deus é melhor do que confiar na nossa capacidade limitada de prever o futuro. O controle humano é frágil e ilusório, mas o cuidado divino é firme e eterno. Quando entendemos isso, a vida muda. A ansiedade perde força, porque já não precisamos carregar o peso de prever tudo. A dúvida diminui, porque a segurança não está mais em nossas mãos, mas nas mãos daquele que nunca falha. A hesitação é substituída pela confiança, porque sabemos que mesmo quando não vemos o caminho inteiro, o Senhor já preparou cada passo. Soltar o controle não é abrir mão da responsabilidade, é abrir espaço para a direção divina. É reconhecer que não precisamos ter domínio sobre tudo para viver em paz, porque a verdadeira paz nasce quando entregamos o volante da vida a quem realmente sabe dirigir. A ilusão do controle continuará a nos tentar, sussurrando que é possível ter todas as certezas antes de agir. Mas a fé nos convida a um caminho mais alto, onde a confiança é maior do que a necessidade de previsibilidade. Quando soltamos a ilusão, descobrimos a liberdade. E nessa liberdade a dúvida perde poder, porque já não depende de nós saber todos os detalhes. Depende apenas de confiar que Deus, e somente Ele, tem o controle de todas as coisas. Quando o silêncio fala, há momentos em que o coração clama por respostas e o céu parece permanecer fechado. Oramos, buscamos sinais, abrimos as Escrituras esperando uma palavra clara, mas tudo o que encontramos é silêncio. Esse silêncio de Deus muitas vezes é confundido com ausência, como se Ele tivesse se afastado e deixado a alma sozinha no vale da incerteza. Mas esse silêncio fala, e fala de forma profunda. Ele não é vazio, não é descuido, não é indiferença. É parte do processo de ensino. É o espaço onde aprendemos a amadurecer a fé e a confiar mesmo quando não sentimos. O silêncio de Deus pode parecer doloroso, porque confronta a nossa necessidade de imediatismo. Queremos respostas instantâneas, soluções rápidas, clareza absoluta. Porém, o Senhor trabalha em outro ritmo, um ritmo que molda caráter e não apenas resolve problemas. É nesse silêncio que descobrimos se buscamos a Deus pelo que Ele pode nos dar ou pelo que Ele é. Quando não ouvimos a resposta imediata, somos levados a continuar orando, a perseverar na confiança, a crer mesmo sem ver. Esse silêncio se transforma em campo de treinamento para uma fé mais sólida. Na Bíblia, vemos exemplos claros desse agir. Jó clamou e não obteve resposta durante longos períodos, mas sua perseverança o levou a experimentar um encontro ainda mais profundo com Deus. Davi, nos Salmos, muitas vezes perguntava: "Até quando, Senhor?" Esse clamor não era falta de fé, mas expressão sincera de alguém que aprendeu a transformar o silêncio em oração. Jesus, no Getsêmani, também enfrentou o silêncio do Pai, e mesmo assim se entregou dizendo: "Seja feita a tua vontade." O silêncio divino não é abandono, é convite à rendição. Esse silêncio também nos protege. Há respostas que, se viessem antes do tempo, poderiam nos destruir.
Há caminhos que só podem ser revelados quando o coração está preparado. O silêncio de Deus é muitas vezes o cuidado de um pai que sabe que a espera forma dentro de nós algo que a resposta imediata não poderia produzir. Quando ele se cala, está trabalhando de maneira invisível, alinhando circunstâncias, moldando pessoas, abrindo portas que só poderão ser vistas no momento certo. No entanto, esse silêncio não é ausência de presença. Mesmo sem palavras audíveis, Deus está perto. A sua paz continua acessível, sua mão continua sustentando, sua graça continua suficiente. O silêncio é pedagógico, não punitivo. Ele ensina a descansar, a confiar no caráter de Deus e não apenas nas circunstâncias. É como uma criança que segura firme a mão do pai no escuro. Ela não precisa ouvir cada instrução, basta sentir a presença. Assim é com Deus. Mesmo em silêncio, Ele não nos solta. Quando o silêncio fala, aprendemos a diferenciar desejo de necessidade, impulso de direção, ansiedade de confiança. É nesse lugar que a alma amadurece, que a fé se purifica e que o coração descobre que nem sempre a resposta está em palavras, mas na presença constante de Deus. E quando finalmente a resposta chega, ela encontra um coração moldado, pronto para obedecer. O silêncio de Deus é, na verdade, uma das respostas mais profundas que podemos receber, porque nos ensina que a fé não depende do som da voz dele, mas da certeza de que ele está sempre ao nosso lado. Sussurros na tempestade. Há momentos em que a vida se transforma em um redemoinho de vozes, problemas e pressões. As circunstâncias gritam, as emoções se agitam e tudo parece fora de controle. No meio desse caos, a sensação é de que ouvir a Deus se torna impossível. Mas é justamente aí, na tempestade, que ele escolhe falar de maneira diferente. Nem sempre com trovões ou sinais grandiosos, mas com sussurros que só podem ser captados por quem aquieta a alma. Esses sussurros são respostas sutis, direções que parecem pequenas, mas que carregam o peso da eternidade. Na narrativa bíblica de Elias, o profeta esperava ouvir a voz de Deus no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas ela veio em um sussurro suave. Isso mostra que o Senhor não se limita ao barulho ou às demonstrações espetaculares. Ele fala no íntimo, onde o coração se abre e aprende a diferenciar a sua voz do tumulto que nos rodeia. A tempestade pode rugir com força, mas o sussurro de Deus tem poder de trazer paz imediata, de aquietar a mente e de reorientar os passos. Esses sussurros são também atos de amor. Quando tudo parece instável, Deus se inclina e fala de forma delicada, como um pai que se aproxima do ouvido da criança assustada. Ele não grita, não compete com o barulho do mundo, mas ensina a buscar silêncio interior para ouvir. Isso exige disciplina, porque em meio à correria do dia a dia, as distrações parecem maiores do que a voz do Espírito. Só quem decide parar, mesmo no meio da tempestade, consegue captar a suavidade desse chamado. A tempestade em si não significa ausência de Deus. Muitas vezes, é cenário para que ele se revele com mais clareza. Enquanto o coração humano busca soluções imediatas, o Senhor usa o caos para mostrar sua fidelidade. Ele não promete nos livrar de todas as tempestades, mas garante que nelas, sua presença será constante. E é no meio dos ventos contrários que o sussurro se torna ainda mais precioso. Porque quando nada mais faz sentido, uma palavra suave do Senhor é capaz de reorganizar todo o universo interior. Esses sussurros podem se manifestar de diversas formas. Um versículo que salta aos olhos de maneira inesperada. Uma lembrança que traz direção. Uma paz inexplicável que invade o coração quando todos ao redor esperam desespero. O Espírito de Deus fala em detalhes, e cada sussurro tem o poder de mudar um destino. Mas para ouvir, é preciso aprender a calar o excesso de ruídos que alimentam a dúvida. É necessário treinar o ouvido da alma para diferenciar a voz de Deus da voz da ansiedade. A dúvida costuma se intensificar na tempestade, porque ela se aproveita do medo e da confusão.
Mas o sussurro de Deus vence a dúvida, porque carrega em si autoridade e ternura. Ele não apenas orienta, ele acalma, não apenas mostra um caminho, ele fortalece para caminhar. É no meio do barulho da tempestade que descobrimos que a voz de Deus não precisa competir para ser ouvida, porque ela tem poder de penetrar no íntimo, mesmo quando tudo parece ruir. Os sussurros na tempestade nos ensinam a não buscar Deus apenas em momentos de calma. Eles revelam que o Senhor não está distante quando tudo desmorona. Ele está perto, mais perto do que jamais poderíamos imaginar, e sua voz suave é suficiente para sustentar, guiar e transformar. Quem aprende a ouvir o sussurro nunca mais olha para a tempestade do mesmo jeito, porque entende que mesmo nos dias mais sombrios, Deus continua falando, conduzindo e cuidando com amor. A armadilha das opiniões. Quando a dúvida já pesa no coração, um dos erros mais comuns é correr atrás de vozes externas em busca de respostas. Conversamos com amigos, ouvimos conselhos de familiares, buscamos vídeos, lemos artigos e acabamos imersos em uma avalanche de opiniões. O problema é que, em vez de clareza, essa multiplicidade de vozes traz ainda mais confusão. Cada pessoa fala a partir de suas experiências, de suas dores e até mesmo de suas limitações espirituais. O que deveria ajudar a iluminar o caminho acaba criando um labirinto ainda maior, onde a mente fica dividida e o coração ainda mais inseguro. Essa armadilha é perigosa porque, muitas vezes, entregamos às pessoas um poder que deveria ser somente de Deus. Colocamos mais peso na palavra de um amigo do que na direção que o Espírito Santo pode nos dar. Nos tornamos dependentes de conselhos, como se os outros carregassem a chave da nossa vida. E quando essas opiniões se contradizem, a dúvida se multiplica. O coração se perde no meio de tantas vozes e a vontade de Deus fica abafada pelo barulho humano. O mundo atual potencializa esse problema. Vivemos cercados por redes sociais, por pessoas que compartilham suas convicções com força e segurança, mesmo quando não estão fundamentadas na verdade. Cada publicação, cada comentário, cada frase pode se tornar uma semente de incerteza. O excesso de informação cria uma ilusão de sabedoria, mas na prática só aumenta a ansiedade de quem já estava confuso. E a fé, em vez de ser fortalecida, se enfraquece diante da opinião alheia. A Bíblia nos alerta sobre isso ao dizer que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Não se trata de desprezar conselhos, mas de entender que nenhum deles pode ocupar o lugar da direção de Deus. Até mesmo os melhores amigos podem nos amar e, ainda assim, nos conduzir por um caminho que não é o do Senhor. É por isso que precisamos aprender a filtrar as vozes, a discernir quando uma palavra vem de Deus ou apenas da experiência humana. A armadilha das opiniões também prende porque alimenta o medo de desapontar. Queremos agradar a todos, tememos desagradar alguém e acabamos anulando a própria identidade para seguir conselhos que não refletem nossa essência nem a vontade de Deus. Essa busca por aprovação gera ainda mais insegurança, porque nos distancia da voz que realmente importa. A vida passa a ser moldada pelo que os outros esperam, em vez de ser guiada pelo chamado divino. Mas existe um caminho para sair dessa armadilha. Ele começa quando reconhecemos que somente a voz de Deus pode trazer paz verdadeira. Essa voz não se perde no meio das opiniões, ela não gera confusão, ela traz clareza. O Espírito Santo fala de maneira única, e sua voz nunca contradiz a palavra. Quando escolhemos calar o barulho externo e abrir espaço para a presença de Deus, a dúvida começa a perder força. As opiniões podem até ser valiosas como complemento, mas jamais como fundamento. O fundamento é Cristo, sua palavra, sua direção. O coração que aprende a dar prioridade à voz de Deus não se perde no labirinto de conselhos, mas encontra um caminho reto, ainda que desafiador. A armadilha das opiniões se desfaz quando entendemos que as vozes humanas são limitadas,
Mas a voz de Deus é eterna e segura. É nessa segurança que a dúvida é vencida e que a fé encontra firmeza para agir. O teste da paz. Existem muitas formas pelas quais tentamos discernir a vontade de Deus, mas uma das mais poderosas é a paz que invade o coração quando estamos diante de uma decisão alinhada com Ele. Essa paz não é fruto de circunstâncias favoráveis, nem de garantias humanas. Ela não depende de respostas imediatas nem de sinais espetaculares. É uma serenidade profunda, silenciosa, que permanece mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Esse é o teste da paz, um dos maiores indicadores de que o Senhor está conduzindo os passos. A paz de Deus não se confunde com a ausência de dificuldades. Pelo contrário, ela se manifesta exatamente em meio às tempestades. Quando a lógica diz que deveríamos estar ansiosos e inseguros, mas a alma encontra descanso. Esse descanso não é explicado pela razão, porque vem do Espírito. É como se Deus colocasse sua mão sobre o coração e dissesse: mesmo sem todas as respostas, eu estou no controle. Essa paz é um sinal de direção, um lembrete de que não precisamos enxergar todo o caminho para continuar caminhando. No entanto, muitos confundem paz com conforto. O conforto busca a ausência de riscos, mas a paz verdadeira permanece mesmo diante dos riscos. A paz não é fugir da luta, mas enfrentar a batalha com a certeza de que Deus está presente. Quando a decisão é dele, a mente pode até reconhecer desafios, mas o coração não se desespera. Isso é fruto da obra do Espírito Santo que atua como guia interior, confirmando o que está de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que a paz de Deus excede todo entendimento. Isso significa que ela vai além da lógica, supera as explicações e quebra as barreiras da dúvida. Muitas vezes não conseguimos explicar por que determinada escolha parece ser a certa, mas sentimos uma tranquilidade profunda que não pode ser ignorada. Essa paz não é frágil, ela resiste aos ventos contrários e permanece como âncora quando tudo ao redor é instável. O teste da paz, no entanto, exige sensibilidade. Não é qualquer tranquilidade que vem de Deus. O coração pode ser enganado por desejos pessoais, pela busca de atalhos ou pela ilusão de resultados imediatos. É por isso que o teste da paz precisa estar sempre alinhado com a palavra. Deus nunca dará paz para algo que contraria sua verdade. A paz verdadeira anda de mãos dadas com a obediência, e não com justificativas que tentam transformar erro em acerto. Quando a dúvida se levanta, esse teste se torna essencial. Se a escolha traz perturbação, se a mente não encontra descanso, se a consciência continua inquieta, é sinal de que algo precisa ser revisto. Mas se, mesmo diante de desafios, a alma descansa, é sinal de que Deus está confirmando o caminho. A dúvida se aproveita da falta de clareza, mas a paz de Deus ilumina a decisão. Ela não elimina a necessidade de fé, mas garante que a fé não está sendo construída em areia movediça, e sim em fundamento sólido. Viver pelo teste da paz é aprender a ouvir mais do que palavras, é perceber o agir do Espírito no íntimo, é confiar que a presença de Deus no coração é mais segura do que qualquer conselho humano ou análise racional. Essa paz é a voz suave que diz: siga em frente, estou contigo. Quando essa paz governa, a dúvida perde força, porque já não tem espaço em um coração que descansa no Senhor. E é nessa confiança que descobrimos que a verdadeira resposta de Deus muitas vezes não vem por meio de sinais externos, mas pela paz interna que só Ele pode dar. A chave do alinhamento. Há decisões que parecem corretas à primeira vista, mas quando colocadas diante da luz da palavra revelam incoerências profundas. É nesse ponto que surge a chave do alinhamento. O que vem de Deus jamais contradiz aquilo que Ele já revelou em sua palavra. Esse é um princípio inegociável. A dúvida pode até nos confundir, o coração pode até nos enganar, mas a Escritura permanece como o padrão absoluto para discernir o que é vontade do Senhor e o que é fruto de nossa própria vontade.
Muitas vezes pedimos sinais extraordinários e milagres visíveis para confirmar escolhas, mas ignoramos que a maior confirmação já foi dada: a Bíblia. Nela, encontramos princípios que orientam qualquer decisão. Não há oração que torne aceitável aquilo que a palavra já condenou. Não há suposta resposta espiritual que justifique o que está em desacordo com os mandamentos de Deus. A chave do alinhamento é justamente essa: submeter desejos, planos e decisões à prova da verdade eterna, permitindo que ela revele o que é firme e o que precisa ser descartado. Esse alinhamento não apenas traz clareza, mas também protege. Muitas escolhas parecem inocentes no início, mas trazem consequências amargas porque não foram examinadas à luz da Escritura. Quando a vontade própria se sobrepõe à vontade de Deus, a dúvida se torna ainda mais pesada, pois o coração sente a ausência de paz. Por isso, alinhar é mais do que buscar aprovação para nossos planos. É permitir que Deus molde os planos de acordo com o que Ele já estabeleceu. Esse processo exige humildade, porque nem sempre a resposta de Deus coincide com nossos desejos imediatos. A chave do alinhamento também confronta a tendência de moldar a Bíblia aos nossos interesses. Quantas vezes alguém seleciona versículos fora de contexto para justificar atitudes que, na verdade, estão distantes do querer de Deus? Esse é um risco sutil, mas real. O verdadeiro discernimento não busca na palavra apenas um apoio para o que já decidimos, mas submete tudo o que pensamos e queremos à autoridade dela. É nesse ato de rendição que a dúvida perde espaço, porque não estamos mais presos às nossas incertezas, mas firmados naquilo que Deus já declarou. Esse alinhamento é libertador. Ele nos impede de viver baseados em emoções passageiras ou opiniões humanas. Ele nos mantém no caminho seguro, mesmo quando tudo parece incerto. Quem aprende a alinhar suas decisões com a palavra, descobre que não precisa de todos os detalhes antes de agir, porque já tem a certeza de que está dentro da vontade de Deus. E essa certeza é suficiente para dar passos firmes, mesmo em meio à escuridão. A dúvida enfraquece quando encontra um coração que se ancora na Escritura, porque enquanto ela traz instabilidade, a palavra traz fundamento. Enquanto a dúvida grita, a verdade de Deus silencia o medo. E quando a mente entende que o alinhamento não é opção, mas condição, a vida encontra clareza. Essa chave não apenas abre portas para decisões corretas, mas também fecha as portas que poderiam nos afastar do propósito. É nela que a fé encontra equilíbrio, e é através dela que o coração aprende a discernir entre a voz de Deus e os ecos da própria vontade. O presente da porta fechada. Poucas coisas despertam tanta frustração quanto encontrar uma porta fechada. Oramos, nos preparamos, criamos expectativas e, de repente, tudo desmorona diante de um não, de um obstáculo, de uma oportunidade que não se concretiza. A primeira reação quase sempre é dor, decepção e até revolta. No entanto, à luz da fé, é possível perceber que as portas fechadas também são presentes de Deus. Elas não representam abandono, mas cuidado. Não indicam ausência de direção, mas redirecionamento. Muitas vezes, o que enxergamos como perda é, na verdade, proteção. A porta fechada revela que o Senhor vê além do que conseguimos enxergar. Ele conhece os riscos escondidos, os caminhos que parecem promissores, mas terminam em ruína, as oportunidades que carregam armadilhas invisíveis. Quando Deus fecha uma porta, não está tirando algo de nós, mas nos livrando de um peso que não seríamos capazes de carregar. É difícil aceitar isso no momento da frustração, mas com o tempo percebemos que aquele não foi uma resposta de amor. Na Bíblia, Paulo desejou pregar em determinados lugares, mas o Espírito o impediu. À primeira vista, poderia parecer um bloqueio sem sentido, mas a porta fechada de um lado abriu o caminho para que o Evangelho chegasse à Europa. Essa mesma dinâmica continua acontecendo hoje. O trabalho que não deu certo, o relacionamento que não avançou, a oportunidade que não se concretizou, tudo isso pode ser expressão do cuidado de Deus. Ele não está nos punindo,
mas nos protegendo de caminhos que poderiam nos desviar do propósito. A porta fechada também ensina paciência. Ela nos obriga a esperar, a olhar para o céu e a reconhecer que não temos controle sobre tudo. É nesse tempo de espera que a fé é testada e fortalecida. A dúvida tenta convencer que Deus esqueceu, mas a realidade é que Ele está trabalhando de uma forma que ainda não conseguimos ver. Muitas vezes, é no período em que tudo parece parado que os maiores milagres estão sendo preparados. Receber uma porta fechada como presente exige maturidade espiritual. O coração natural reclama, insiste, tenta forçar a entrada. Mas o coração que confia aprende a dizer: se Deus fechou, é porque não era o melhor. Essa postura não é resignação, é sabedoria. É entender que o Pai nunca retira algo sem oferecer algo maior no tempo certo. Essa confiança transforma a frustração em esperança e a dúvida em descanso. Cada porta fechada é também uma oportunidade de reorientar o coração. Talvez estávamos colocando nossa segurança em coisas passageiras. Talvez buscávamos aprovação em caminhos que não refletem a vontade de Deus. O não divino nos chama a refletir, a alinhar novamente nossas prioridades, a lembrar que nossa identidade não depende do que conquistamos, mas de quem nos conduz. Quando aceitamos o presente da porta fechada, abrimos espaço para enxergar o que antes estava encoberto. Descobrimos que a vida não é sobre forçar passagens, mas sobre caminhar em harmonia com os planos de Deus. E cada não recebido com fé nos aproxima do sim que realmente importa. A dúvida perde força quando entendemos que portas fechadas não são o fim, mas parte do caminho que nos leva ao propósito eterno. A coragem de avançar. A dúvida cria raízes profundas quando encontra um coração que insiste em esperar por garantias absolutas. Mas a fé nunca floresceu no terreno da certeza humana. Fé é caminhar mesmo sem enxergar o fim da estrada. É dar um passo sem saber exatamente onde o pé vai se firmar. É confiar que o chão se abrirá porque Deus prometeu. A coragem de avançar não significa ausência de medo, mas a decisão consciente de não permitir que o medo dite as escolhas. É nesse ponto que a dúvida perde o poder de paralisar, porque a alma entende que a confiança no Senhor vale mais do que qualquer cálculo de segurança. Na Bíblia, Abraão ouviu um chamado para deixar sua terra sem saber para onde iria. Essa obediência só foi possível porque ele decidiu avançar, ainda que não tivesse todos os detalhes em mãos. A coragem de avançar nasce dessa mesma disposição. Não esperar pela explicação completa, mas caminhar com base na promessa. O coração humano pede mapas e confirmações, mas Deus oferece direção um passo de cada vez. É assim que Ele forma dentro de nós não apenas a confiança, mas a dependência diária. Avançar com coragem não é imprudência. É compreender que nunca haverá condições perfeitas. Quem espera por um cenário ideal nunca sai do lugar. Sempre haverá riscos, sempre haverá perguntas sem resposta. Sempre haverá motivos para hesitar. Mas a fé genuína não elimina as perguntas. Apenas decide confiar mesmo em meio a elas. Essa decisão cria um tipo de coragem que não vem da carne, mas do espírito. É a ousadia de crer que se Deus mandou, então o caminho será sustentado pela sua mão. A dúvida tenta sempre criar cenários de derrota antecipada. Ela diz que não vai dar certo, que é melhor não tentar, que é mais seguro permanecer parado. Mas a coragem de avançar responde com esperança. Ela lembra que cada passo dado em obediência é um testemunho em construção. Mesmo se o resultado não for o esperado, a caminhada se torna aprendizado, e cada aprendizado aproxima ainda mais do propósito de Deus. O que a dúvida apresenta como risco, a fé revela como oportunidade. Essa coragem não é fruto de uma emoção passageira. Ela se renova diariamente na presença de Deus. É quando dobramos os joelhos que encontramos forças para levantar e andar. É no silêncio da oração que recebemos convicção para enfrentar os gritos do medo. É no contato com a palavra que descobrimos que não estamos sozinhos, que outros já caminharam por estradas incertas
e foram sustentados pela fidelidade do Senhor. É nessa confiança que o coração se reveste de ousadia e a dúvida começa a perder espaço. Avançar com coragem é também aceitar que erros fazem parte do processo. Deus não exige perfeição em cada decisão, mas entrega em cada passo. Ele pode redirecionar, corrigir, reorientar, mas não pode conduzir alguém que permanece parado. O Espírito guia em movimento, não na estagnação. Por isso, a dúvida precisa ser enfrentada com atitude. Ficar parado nunca trouxe segurança, apenas adiou conquistas. Avançar, ainda que com medo, abre espaço para que a providência divina se manifeste. A coragem de avançar não é sobre confiança em si mesmo, mas sobre confiança em quem chama. Quando o coração entende isso, a dúvida perde o poder de paralisar. Porque o medo pode até sussurrar, mas a fé grita mais alto. Siga em frente. A verdadeira vitória não está apenas no destino, mas em cada passo dado em obediência. É no caminhar que descobrimos que a coragem não é a ausência de temor, mas a certeza de que Deus está presente em cada detalhe da jornada. O espelho das motivações. A dúvida que tantas vezes paralisa nossas decisões nem sempre está ligada à falta de informação ou à ausência de sinais de Deus. Muitas vezes, ela nasce de algo mais profundo, as intenções escondidas no coração. Quando nos colocamos diante de escolhas, não é raro que nossas motivações estejam misturadas, carregando desejos de reconhecimento, medo da opinião dos outros ou vontade de provar algo para nós mesmos. É nesse ponto que surge a necessidade de olhar para dentro como quem olha para um espelho. Esse espelho não mostra apenas o que queremos, mas o que realmente move nossas ações. As motivações podem ser traiçoeiras. Um gesto aparentemente nobre pode estar enraizado no orgulho. Uma decisão que parece justa pode ser alimentada pelo medo de perder algo. Até mesmo um passo de fé pode ser contaminado pela necessidade de aprovação. Esse conflito interno gera dúvidas porque o coração reconhece, mesmo que de forma silenciosa, que algo não está alinhado com a vontade de Deus. A mente tenta justificar, mas o Espírito Santo revela as contradições. É por isso que tantas decisões se tornam pesadas. Não é apenas a dificuldade da escolha, é a mistura de intenções que nos divide por dentro. O espelho das motivações nos chama à sinceridade. É quando perguntamos a nós mesmos: por que realmente quero isso? O que busco com essa decisão? A quem desejo agradar? São perguntas que incomodam porque nos obrigam a encarar verdades que preferiríamos esconder. Mas sem esse confronto, a dúvida nunca será vencida de fato, porque o coração continuará dividido. A clareza só nasce quando nos dispomos a despir as intenções diante de Deus e pedir que Ele revele o que está oculto. Na Bíblia, vemos exemplos de pessoas que foram expostas por suas motivações. Ananias e Safira agiram para parecer espirituais, mas o coração buscava reconhecimento. Jonas fugiu de sua missão porque não queria que a graça alcançasse os inimigos de Israel. Em ambos os casos, as intenções ocultas geraram consequências sérias. Mas também vemos exemplos de transformação. Davi, ao ser confrontado por seu pecado, reconheceu sua motivação distorcida e clamou: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Esse clamor mostra que, quando expostos diante do espelho das motivações, ainda temos a chance de ser restaurados. A dúvida se alimenta quando não temos coragem de encarar esse espelho. É mais fácil culpar as circunstâncias, as pessoas, até mesmo o silêncio de Deus, do que admitir que muitas vezes o problema está dentro de nós. Mas a liberdade só chega quando reconhecemos a raiz. Quando entregamos as motivações distorcidas ao Senhor, Ele purifica as intenções e nos devolve clareza. Esse processo não é simples porque envolve renúncia. Requer humildade para admitir que não estamos buscando apenas a vontade de Deus, mas também os nossos próprios interesses. O Espírito Santo, no entanto, não expõe para condenar, mas para curar.
Ele nos mostra o espelho não para nos humilhar, mas para nos libertar. Quando o coração é realinhado, a dúvida perde a força, porque já não existe divisão interior. A decisão se torna leve, não porque é fácil, mas porque está livre de intenções ocultas. Esse é o poder da sinceridade diante de Deus. Transformar um coração dividido em um coração íntegro. O espelho das motivações nos lembra que a maior vitória não está em tomar a decisão perfeita, mas em tomar decisões com um coração puro diante do Senhor. A dúvida não resiste a um coração alinhado. Quando nossas intenções são colocadas aos pés da cruz, a clareza nasce, a paz se estabelece e a fé encontra firmeza para agir. A dúvida pode tentar voltar, mas já não encontra espaço, porque o coração aprendeu a viver com transparência diante de Deus. A jornada, além das respostas. Muitos buscam a Deus esperando apenas uma resposta imediata, um sim ou um não, que resolva de forma rápida as dúvidas da vida. Mas a caminhada espiritual nunca se resume a uma lista de decisões aprovadas ou reprovadas. O Senhor não está apenas interessado em nos mostrar qual escolha tomar. Ele deseja nos transformar no processo de escolher. Essa é a essência da jornada além das respostas. Compreender que a vontade de Deus não é apenas uma direção pontual, mas um caminho contínuo de amadurecimento, onde cada passo se torna a oportunidade de moldar o coração. A dúvida muitas vezes nos faz acreditar que só seremos plenos quando tivermos todas as respostas. Mas a verdade é que, mesmo quando Deus aponta um caminho, o que mais importa é o que aprendemos enquanto caminhamos. Ele nos ensina paciência quando esperamos, fé quando não vemos, confiança quando não entendemos. A vida cristã não é um manual com instruções detalhadas para cada situação. É uma jornada em que a cada escolha somos chamados a nos parecer mais com Cristo. O foco não está apenas na decisão em si, mas na transformação que ela gera. Na Bíblia, vemos que o povo de Israel recebeu direções claras de Deus, mas a maior lição não foi chegar à terra prometida, e sim aprender a depender diariamente do maná, da nuvem e da coluna de fogo. O destino tinha valor, mas o processo de aprendizado era ainda maior. Da mesma forma, nossas dúvidas podem até ser resolvidas, mas se não entendermos o que o Senhor quis trabalhar em nós no percurso, perderemos a essência. A jornada além das respostas é um convite a enxergar que cada silêncio, cada espera, cada porta fechada também faz parte do plano divino de formar em nós um caráter inabalável. Essa perspectiva muda completamente a forma como enfrentamos as incertezas. Em vez de ver a dúvida como inimiga, começamos a enxergá-la como oportunidade de crescimento. Cada momento de incerteza pode ser um exercício de fé. Cada noite de silêncio pode ser um treino de perseverança. Cada obstáculo pode ser uma lição de humildade. Assim, a vida deixa de ser apenas uma corrida por respostas e passa a ser um processo de lapidação, onde Deus vai retirando as impurezas da alma e nos tornando mais preparados para o propósito eterno. A jornada além das respostas nos convida a valorizar a presença mais do que a solução. Quando entendemos isso, descobrimos que a verdadeira paz não vem de ter todas as certezas, mas de andar ao lado daquele que já conhece o futuro. O coração se acalma porque percebe que a vida não precisa ser um mapa revelado em detalhes, basta ser um caminho percorrido em companhia de Cristo. A dúvida nesse contexto perde sua força, porque não é mais uma ameaça, mas uma oportunidade de aprofundar a confiança. Essa jornada nos ensina também que muitas vezes o que pedimos a Deus é pequeno diante do que Ele deseja nos dar. Pedimos respostas, Ele oferece transformação. Pedimos atalhos, Ele oferece crescimento. Pedimos soluções rápidas, Ele oferece maturidade eterna. Quando compreendemos isso, deixamos de viver ansiosos por sinais imediatos e passamos a viver atentos ao processo de sermos moldados por Ele. A dúvida se torna leve, porque já não é sobre ter todas as respostas, mas sobre aprender em cada passo. A vida cristã é, em sua essência, essa jornada além das respostas.
é o caminho de confiar mais no caráter de Deus do que em nossas próprias certezas. É aprender a descansar, não porque temos todas as explicações, mas porque sabemos que Ele é fiel. A dúvida pode até nos visitar, mas não permanece em um coração que entendeu que a fé não depende de respostas prontas, mas de um relacionamento vivo e constante com o Senhor. Da dúvida ao destino. Superar a dúvida não é apenas encontrar alívio para a ansiedade de um momento, é abrir a porta para um novo futuro. Cada vez que escolhemos confiar em Deus em vez de permanecer paralisados, damos um passo em direção ao destino que Ele preparou. A dúvida é como uma névoa que esconde o horizonte, mas a fé sopra essa névoa e revela um caminho que antes parecia invisível. Não se trata apenas de tomar decisões corretas, mas de descobrir que o propósito de Deus se cumpre quando aprendemos a caminhar em confiança. O inimigo usa a dúvida como corrente para nos manter presos ao medo, mas Deus transforma essa mesma experiência em ponto de virada. O que antes era motivo de hesitação passa a ser lembrança de superação. Cada decisão feita pela fé se torna um tijolo na construção do destino. É nesse processo que a vida encontra sentido, porque não caminhamos mais guiados por incertezas, mas pela convicção de que o Senhor está conduzindo a história. A dúvida deixa de ser um inimigo e se torna um testemunho de como a presença de Deus nos fez avançar. Essa transição é marcada por escolhas corajosas. O coração aprende a dizer sim à voz do Espírito, mesmo quando a mente insiste em pedir mais explicações. O corpo avança mesmo quando os pés tremem. É nesse contraste entre fragilidade humana e força divina que o destino se revela. O chamado de Deus não é para uma vida sem desafios, mas para uma vida em que a cada passo escolhemos confiar mais no caráter dele do que nas nossas próprias garantias. Da dúvida ao destino, o coração descobre que a verdadeira vitória não está apenas em receber respostas, mas em se tornar resposta para o mundo. Cada decisão de fé gera impacto não apenas pessoal, mas coletivo. A família é abençoada, os amigos são inspirados, a comunidade é fortalecida. O destino não é apenas um lugar aonde chegamos, mas o reflexo de quem nos tornamos ao longo do caminho. E a dúvida, antes vista como inimiga, passa a ser lembrada como o terreno fértil onde a fé se desenvolveu. Essa conclusão não é apenas um encerramento, mas um convite. Um convite para que cada pessoa que se sente presa pela hesitação compreenda que Deus não as criou para viver paralisadas. O futuro não pertence ao medo, pertence àqueles que decidem confiar. Da dúvida ao destino, a vida encontra propósito. A mente encontra paz e o coração encontra descanso. É nesse lugar de rendição e coragem que a jornada deixa de ser marcada pela incerteza e passa a ser guiada pelo propósito eterno de Deus.